Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão. Esse podcast que é voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Eu sou uma pessoa que gosta de melhoria contínua e esse podcast eu quero ajudar as pessoas a serem melhores. Hoje eu tenho um tema muito legal para falar. Sabe sobre o que nós vamos conversar hoje? Vamos conversar sobre gestão de riscos. Viver já é um risco, né? Estamos sempre correndo riscos. E eu tenho dois amigos para conversar comigo sobre esse tema. Duas pessoas que eu não gosto deles, não. Como diz meu pai, só um pouquinho assim, ó. Nada, são duas pessoas que eu gosto muito. O Ronaldo Guimarães, que é administrador de empresa, e a Rosa de Cátia, a Rosa Aragão, que é, entre outras coisas, advogada. Ela é lá de Salvador, aquela cidade linda que eu adoro, né? E nós estamos aqui nessa cidade que eu amo, que eu vivo, que é o BH da vida, Belo Horizonte, né? Ronaldo, o que você quer deixar de mensagem para nosso público aí sobre risco, sobre gestão de risco? O que você quer começar falando para o pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estiverem assistindo, né? É um prazer, primeiro, agradecer o convite, Sônia. É uma honra, um prazer imenso estar aqui contigo. Muito bom conhecer gente nova, principalmente, né, gente lá de Salvador. Sejam bem-vindos à nossa querida Belo Horizonte. Sônia, o risco, na realidade, a gente acorda com ele e a gente dorme com ele. Então, quando a gente fala de risco, eu estou falando de incertezas. E a única certeza que eu tenho na vida hoje é que a gente um dia vai morrer. Só que a gente não sabe nem o dia É o quando a gente sabe, a gente que sabe vai que vai, mas acontecer. Quando menor ideia. só Deus é que sabe. Então, as incertezas, elas fazem parte do nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, Certamente. o que é importante da gente olhar sempre nas incertezas é qual a consequência e o que eu posso me preparar para elas. Aí é a gestão do risco, né, Ronaldo? Porque a Exatamente. gente pensar em ações, o que a gente chama de ações preventivas, a gente chama de ações preventivas, ações de riscos, né? É bem legal, né? E eu gosto demais. É um tema muito bom para a gente conversar, que, por sinal, nosso podcast não vai dar conta de falar tudo, não. Mas vamos lá, vamos deixar o máximo. Rosa Aragão, e você, que mensagem você quer deixar para o pessoal começar aí para meu público especial aqui, para essa turminha boa? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? A gente se conhece não é de hoje, já há algum tempinho. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, participando desse podcast com uma pessoa também, com o Ronaldo também, que é uma pessoa que tem vasto conhecimento na área administrativa. Então, vai ser fantástico aqui esse bate-bola entre nós, né? E o risco, na verdade, a gente deve sempre prever esse risco para que a gente evite consequências que a gente não goste, né? Consequências ruins que venham trazer um prejuízo para a empresa ou para a pessoa, no caso, se ela estiver gerindo o seu próprio trabalho, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam os riscos que podem correr, né? Que são vários, e sabendo desses riscos, evitá-los, ou minimizá-los, pelo menos. Na verdade, é a história do planejar, é pensar com antecedência, né? Exatamente. Pensar. Tem uma ferramenta que a gente conhece muito, a análise SWOT. Você trabalha com ela, né? Muito, né? Saber as oportunidades e ameaças, principalmente no ambiente externo. Eu acho mais importante de todos, na hora que você faz uma análise SWOT, é trabalhar o ambiente externo. O interno a gente conhece. Porque quando você vai Mas- parar a SWOT, você tem. A SWOT é a FOFA, né? Forças, oportunidades, Sim, fraquezas e sim. ameaças. Mas as forças e fraquezas são os internos, mas os externos, quando você pensa nele, que são essas oportunidades que podem vir, que aí não são muito risco, mas as ameaças são terríveis, né? E é exatamente aquilo que as pessoas não olham muito, não conseguem conhecer o mercado de trabalho, não conseguem conhecer o mercado consumidor.
Então, assim, tem um risco de você montar um negócio, né? Porque você sabe, eu sei muito bem cozinhar, eu sei muito bem cortar um cabelo, eu sei muito bem vender, mas e o mercado? O que ele está preparado para te responder na hora que você montar o seu negócio? Qual que é o risco disso? Aliás, os empreendedores, quando começam o negócio, é bom já fazer o tal do plano de negócio. É pensar no negócio como um todo. E pensar isso já é uma gestão de risco, né? Com certeza. Perceber o nicho que vai ser inserido aquele negócio para que seja direcionado, né? Evitando assim que você pense no nicho e esteja atingindo outro nicho que não tem nada a ver com isso. Não, e é interessante que quando você começa um negócio, é um assunto interessante esse, você pensar o seguinte, existe o risco de eu não vender. Grande. E é grande o risco. Enorme. Pois é, eu tenho condição, eu tenho recursos para aguentar por quanto tempo se não vender? Ou seja, eu preciso pensar, se eu não vender agora, qual que é o capital de giro que eu vou precisar? Verdade. Quanto tempo eu vou ficar? Esse menino que é da área de finanças sabe desses negócios do capital de giro. Conhece. Pensar isso é legal, Pensar né? exatamente o seguinte, quanto que eu vou precisar? Quanto que eu preciso de dinheiro? Quanto que eu estou disposto a perder? Essa é uma É um grande risco. pergunta. É um Então, verdade. que é o risco. Existe o risco de você perder. Aliás, eu conheço muitos empreendedores que se aposentaram ou saíram do emprego, qualquer coisa, pega o dinheiro todo dele, monta um Investe. negócio sem montar direito, investe sem montar, não. Monta um negócio sem planejar adequadamente, Sem sem pensar no pensar assunto. nos riscos do negócio e depois perde o dinheiro todo, né? A gente conhece, tem casos. Olha, eu já né? vi muita gente que, olha, eu sei fazer muito bem alguma coisa. O saber fazer muito bem alguma coisa em termos operacional é uma coisa. Você trabalhar com negócio é outra coisa. Então, o que é gerenciar, o risco do gerenciamento, o risco de você contratar a pessoa errada, o risco de você vender para a pessoa errada? Qual que é o risco que você está tendo, assim, na definição até do seu próprio negócio? O que você faz? Esse negócio de contratar a pessoa errada é uma coisa que a Verdade. Rosa pode falar um pouquinho mais. O Exatamente. risco de pessoas, não só de contratar, mas de você, às vezes, promover a pessoa errada num lugar, para o lugar errado. Às vezes você perde um grande profissional e ganha um péssimo gestor. Eu que trabalho com liderança, eu sei bem como é que funciona isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando você vai fazer... Aí é que está. Uma boa gestão de risco é você pensar, planejar cada mudança, cada atividade, como é que eu diria? Cada etapa mesmo do É você processo. pensar, cada etapa, processo. o que vai acontecer, o que pode acontecer, qual é o risco nisso aqui? E tomar ações antes, planejar ações. Fala aí um pouquinho de pessoas, Rosa. Atualmente, na empresa que eu trabalho, nós fazemos provimento de pessoas, estagiários, jovens aprendizes. O que é provimento de pessoas? Contratação. Na verdade, é a fase anterior à contratação, na verdade, né? Que a gente seleciona Eu chamo esses... de recrutamento, Exatamente. seleção. Exatamente Porque ela isso. trabalha em empresa Nomenclatura. pública, meu filho. Empresa pública, além do mais, é na Bahia. Mas Então, vamos lá. então, nós temos concursos, nós temos... o Estado, ele provê para a gente os estagiários, os jovens aprendizes. Então, nem sempre aquela pessoa está adequada num local. Então, às vezes, a gente precisa remanejar essa pessoa, né? Às vezes, ele vai para um setor financeiro, não se adequa. Aí, a gente manda para o setor de RH ou para outro setor. E aí, a gente vai fazendo vai descobrindo onde ele vai ficar melhor. Tá. Para ele poder isso desenvolver é depois. E antes? E qual é a gestão de risco que você faz antes? Aí que é o detalhe. Você pensa antes, se essa pessoa não der certo, o que eu vou fazer? Que isso que é a gestão de risco. Sim. Nós temos na área dos jovens aprendizes 2 assistentes sociais que trabalham, né? Procurando saber essas dificuldades desses jovens, onde é que eles se adequam melhor, o local que fica melhor para ele trabalhar, para facilitar ele não ter atrasos também. O perfil não entraria Pois também isso que eu ia nesse detalhe perguntar. do perfil, né? Eu falei do exatamente isso. profissional. Quando você faz
usa um psicólogo para fazer os testes psicotécnicos da pessoa, para Uhum. poder analisar o perfil. Se ela é por exemplo, comparar o perfil do gestor com o perfil da pessoa que está entrando, se um é mais comunicador, dominante, planejador, sei lá o que tem, que esse monte de perfis, né? E o que a empresa quer naquele momento? Qual que é o perfil do profissional que ela quer atuar? Eu quero ganhar mais mercado, eu quero consolidar o mercado. Quando você faz uma descrição de cargo, quando você faz uma descrição de cargos, uma descrição de funções, você escreve isso, não deixa de ser uma gestão de risco. Você fala assim, quais as competências para exercer tal. Na época, estudar chamava planos de cargos e salários, né? Que você Não, aí é fazia. outro. A descrição de Não, cargo, a tudo descrição, começando. tudo. Começava desde Nós lá de temos o trás. nosso descritivo de Descritivo, plano de cargos. perfil, cargo, o que eu quero desse É. profissional. Isso não deixa de ser uma gestão de risco. A tem empresas pequenas, às vezes, não faz nada, não Não. pensa. Mas se você pensa antes de contratar, porque o custo da contratação ele é alto, o custo da demissão é alto. Então é melhor você gastar mais tempo ao contratar do que contratar errado, não é? Ô, Sônia, você não acha, por exemplo, que a gente olha muito, trazendo isso para as micro e pequenas empresas, né? Até a média empresa, principalmente quando a gente fala de empresa familiar, o risco de se contratar os amigos, a família. Uhum. Porque outro dia eu li um negócio muito interessante que fala o seguinte: você não deve contratar quem você não pode mandar embora. Ah, É o por aí. coração dói. É por aí. Eu falo assim: contrate. Você pode contratar amigo, você pode contratar parente, pode contratar quem você quiser. Só que tem que ser a pessoa certa para o lugar certo. Você não pode contratar uma pessoa que não seja competente para exercer aquilo. Você está criando um trabalho. Isso é um risco, existe um risco. Um risco De vo- operacional, né? De você perder, de você perder dinheiro, de você perder tempo, porque tudo isso é custo, Perder né? até a amizade. E É um risco Que é mesmo. um risco. Você assim, olha, você tá trazendo o almoço de domingo, tá ficando um clima ruim. É um risco. Se você Verdade. contratar, é o jeito da Tem família. Tem pessoas que, por ter afinidade com algum amigo, acaba montando uma sociedade. E no final a sociedade às vezes nem dá certo por causa disso, porque eles não fizeram essa previsão de riscos, né? Então aí fica difícil Com manter certeza. aquela sociedade. é verdade, eu escrevi um artigo sobre os contratos ocultos dos relacionamentos. Ele, inclusive, está até no meu site. Os contratos ocultos dos relacionamentos é bem interessante, porque quando você tem. Quando você. E também serve para quando você vai se casar. Quer dizer, Sim. e Serve pra casamento tudo, né? juntado com fé casado mas quando você vai morar com alguém, quando você vai montar uma sociedade, tudo que se você pensa nessas coisas que são ocultas, se você não fala, porque às vezes você pode. Vamos imaginar um exemplo. Eu vou me casar com o Ronaldo. Ou a esposa dele não precisa. Não, eu estou só fazendo um exemplo. Não precisa ficar com raiva, não. Vou me casar com o Ronaldo. Aí, o Ronaldo é uma pessoa que adora uma cervejinha. Ele fala pra mim, eu gosto de uma cervejinha. Eu olho pra ele e penso, mas depois que casar, ele vai Largar a mudar. cerveja. Não Porque vai muda. gostar de ficar dentro de casa, não sei o quê. Não muda, né? Não. Aí depois, mas ele fala assim, pô, mas você sabia que eu gostava da cerveja. Ou então você pode também dar o exemplo do futebol, né? Que a maioria dos homens gosta de futebol. Então você diz assim, ele dá muita atenção pro futebol, mas ele vai dar mais atenção para mim. Daqui a pouco aquilo não acontece. Não, e aí? Aí ele quer ir pro futebol, você quer fazer outra coisa? Graças a Deus eu não tenho esse problema. A minha aceita ver o futebol, tranquilamente. Não, mas não é isso. Não, eu sei, o exatamente detalhe é porque que já saber, né? Você saber o que é, mas não deixar oculto, Ronaldo. Falar. Então, quando você faz uma sociedade, uma pessoa adora vender. Aí, adora vender não, é um ótimo vendedor. Aí o outro não gosta de vender e resolve fazer uma sociedade. Rosa é uma excelente vendedora. Aí eu não gosto de vender, vou fazer uma sociedade com a Rosa. Uhum. Mas a Rosa está cansada de vender. Aí a Rosa fala, opa, vou abrir minha empresa que eu não vou precisar de vender toda hora, não sei o quê. Na cabeça dela, mas não fala.
Aí eu falo, pai, eu vou ter a rosa para vender. Olha o oposto. É. Olha a confusão Olha o problema que você está causando. É. O risco. O O risco não risco, foi previsto. Então, quando você evita esses contratos ocultos, também são coisas que a gente tem que pensar no risco. Nas empresas, eu trabalho com ISO 9001, com qualidade, né? Trabalho hoje, já estou, né? Mas vamos lá. Eu trabalho. Quando você trabalha com. Inclusive, tem até uma norma, a ISO 31001, que é de riscos. E quando você trabalha tanto com a 9001, que é a gestão da qualidade, quanto com a 14001, que é gestão ambiental, quanto com a 45.001, que é saúde e segurança do trabalho, a gestão de risco está dentro da norma, permeia a norma para todo lado e você precisa analisar os riscos. Existe o risco de perder o cliente. Aí o que você vai fazer para evitar isso? Existe o risco do produto chegar errado. Existe o risco. Você analisa cada risco. Quando você pensa no risco, você imagina o seguinte: existe o risco de ter um problema de rodovia. Eu tenho um negócio que eu tenho que transportar esse negócio. Existe o risco da época de chuva de Inundação, alagamento, sei lá o quê, e o meu produto não conseguir chegar no cliente. O que eu faço para isso? Então, às vezes, a gente faz... Existe o risco do meu produto chegar estragado no cliente. Aí eu faço uma boa embalagem. O risco dessa entrega, a gente chama na analogia até a última logística, milha. né? A última milha. Uhum. Que é exatamente, por exemplo, vou mandar alguma coisa para Salvador, lá para sua cidade. Daqui para Salvador é tranquilo. Posso mandar pego o avião aqui, sai lá. Depende do tamanho do produto, né? Aí na hora de chegar lá, é o seguinte, qual o tamanho desse produto? Eu posso entrar com um caminhão determinado tamanho dentro de Salvador? Eu não sei. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo... Na Pampulha, em volta da Lagoa, você não pode transitar caminhões pesados. Não, aqui no centro não vai também, Não né? vai. Aliás, Então, o trânsito. São Paulo, você tem a placa, você tem rodízio. Ou seja, é muito mais complicado você pensar nisso. Então, você tem que saber que vai existir esse momento na sua programação. Do seu processo, isso tem que estar lá. Né? E aí, como você vai solucionar isso? Ele é pequeno, eu posso mandar um motoboy? Mas ele é grande demais. Tá, eu vou entregar um piano na minha casa é uma coisa, entregar num prédio é outra. Aí Verdade. essa cama que não cabe no elevador. Exatamente. Né? Tudo você tem que pensar. Vem montado, vem desmontado. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Então, esses riscos, porque é a felicidade do cliente que está em jogo. Ou seja, a sua empresa está em jogo o tempo inteiro. O tempo inteiro você está correndo risco. E você tem que pensar nas coisas mais simples do mundo. Né? Em finanças, a gente olha muito o ponto de equilíbrio. Né? Qual que é o ponto de equilíbrio da empresa? E aí a gente olha assim, todo mundo olha o ponto de equilíbrio. Quanto que eu tenho que fazer para pagar todas as contas? As contas básicas, né? Aquela conta... Quanto é que eu vou gastar no mês para produzir isso aqui, ou vender, comercializar? Vendendo ou não, isso é o... Eu vou pagar meus custos fixos ou custos indiretos, né? Uhum. Só que tem um cálculo ali, que do ponto de equilíbrio, se você consegue calcular risco. Qual que é o risco do seu negócio em termos percentuais? Que legal, não sabia disso, não. Porque se você perguntar, qual que é o seu percentual do seu ponto de equilíbrio? Ele é 50%. Vamos supor o seguinte, pega um mês. É lógico que isso é a grosso modo, tá? Uhum. Um mês são 30 dias. Se o seu ponto de equilíbrio é 50%, você pagaria todas as contas até o dia 15. Uhum. E do dia 15 ao dia 30, você estaria trabalhando para ter lucro. Agora, imagine seu ponto de equilíbrio 90%. Eita. Nossa. Você vai trabalhar 27 dias para pagar a conta e 3 dias para você Ter lucro. ter lucro. Só que nesses 3 dias, Pode acontecer choveu, tudo. acabou a energia, o seu funcionário não foi trabalhar, estourou o encanamento na rua, a rua está interditada.
Ou seja, tem vários Teve, riscos. teve uma pandemia, teve uma epidemia de alguma Verdade. epidemia de E qualquer na coisa. realidade não é que é bom ou ruim. Eu vou ter o risco, eu tenho que me preparar para isso. Só que nesses 3 dias eu ganho 1 milhão. Ok, eu vou correr esse risco. Às vezes vale a Vale a pena. pena. Eu Vale. quero correr esse risco? Isso que a gente tem que analisar. Se vale a pena correr o risco ou não. Eu não posso não saber qual o risco e qual a consequência dele. Tudo tem a ver com planejamento, né? Muito Verdade. interessante. Tudo é pensar com antecedência e analisar. Porque risco de todo lado tem, né? Sim. Bem Basta interessante. estar vivo para ter risco, né? Como vocês falaram bem no início. Porque, na realidade, a gente acaba tendo que pensar o tempo inteiro. E, para algumas pessoas, executar é muito mais fácil do que pensar. E o risco está muito no pensar, que é no planejar, é no se programar, é elaboração de projetos. E a gente tem um hábito de chegar e pegar e fazer. Brasileiro não é muito de pensar, de planejar. O pessoal lá fora, eu acredito talvez até em função das guerras, em função de alguma coisa, eu tenho visto que as pessoas lá fora, que eu digo na Europa, na Ásia, eu vejo o pessoal planeja muito mais do que a gente aqui, né? Tudo. É muito mais cultura. Pois é, isso que eu estou Né? falando, de repente, Então, essa assim, cultura em função do que, do que já passaram, né? Pode ser. Mas é bem interessante essa história, né? Ô, Rosa, lá quando você fala de pessoas, né? Uhum. Quando a gente fala de pessoas, e se a gente pensar nas pessoas, na promoção errada das pessoas, na mudança de lugar Uhum. errado, como é que você vê isso? E também na parte legal, não, vamos pessoas primeiro. Em pessoas, como é que você vê isso aí? As Bem, dificuldades maiores, os um- riscos que você tem que pensar. Né? uma pessoa colocada no lugar errado, por exemplo, sai da produção para uma gestão, né? Nem sempre tem êxito. Porque a pessoa, às vezes, é ótima, né, como você mesmo já tinha falado, naquilo que faz, mas quando ela passa a gerir pessoas, tem uma certa dificuldade, porque gerir pessoas não é tão simples como muitos pensam. Gerir pessoas é lidar com emoções, é lidar com tudo que tem a ver com aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ali. E as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, então precisa-se que uma pessoa que esteja na gestão seja empática, tenha várias qualidades que para você fazer uma atividade às vezes é desnecessário, às vezes você não precisa se relacionar tanto. O gestor precisa se relacionar com os pares, com os superiores e também com aqueles subordinados, né? Mas, na verdade, liderança dá para desenvolver, né? A Sim, com pessoa certeza. dá para elas, tem que querer, né? é a Sim, primeira coisa. Tem que mas querer, né? nem sempre as pessoas têm essa visão de que ser um gestor, ele precisa criar outras habilidades. Não é só saber fazer a atividade. Você precisa criar várias habilidades para desenvolver aquela gestão. Sônia, quando você trabalha com os líderes hoje, como é que você está vendo essa questão deles, principalmente nesse gerenciamento, nesses processos de risco mesmo dessas empresas, do trato, tanto com todos os stakeholders? Como é que você tem visto e trabalhado isso? Na verdade, como diz, o buraco é mais embaixo, né? Na verdade, são várias situações, né? O que acontece? Primeiro que os profissionais na área de gestão, tem muita gente que ainda quer ser daquele tipo do manda quem pode obedece quem tem juízo. Uhum. E você tem que saber com quem você está lidando. Hoje em dia, você costuma, às vezes, ter 5 gerações numa mesma empresa. Né? Essa era a minha próxima pergunta para você. Como lidar com isso? Tanta Isso. mudança de cultura, de comportamento. E aí você tem que saber, mas eu falo que o bom líder, ele tem uma coisa fundamental, que ele gosta de gente. Aí ele conversa com as pessoas. E quando você conversa, quando você pergunta, quando você sabe qual é o objetivo da pessoa, fica mais fácil. Porque
lidar com as gerações diferentes é diferente, né? O jeito que você vai... Como nós dois tratamos alguma coisa é totalmente diferente como eu vou lidar com um menino de 20 anos. O que ele está querendo? A rapidez dessa turminha que está chegando aí no mercado, como é que eu diria? Eles acostumaram a ter as coisas de uma rapidez tão grande que eles também querem crescer nessa mesma rapidez, às vezes não têm paciência. São Então, questionadores também, muito questionadores. Muito. Então, você tem que ter, às vezes, você tem que saber conversar com a pessoa, saber quais são as expectativas de cada um. E ela tem sabe? que coincidir com o da empresa, né? Exatamente. Você tem que ver se coincide, porque tem que ver, a empresa tem que saber qual a razão, a propósito, a missão dela, né? A razão de existir, onde é que ela quer chegar. Porque se você falou sobre empresa familiar. Na verdade, 90 e tantos % das empresas São no Brasil familiares. são empresas familiares, né? Começa com 1, 2, 3 pessoas e tudo, mas isso é mesmo. Você pega, tem empresas grandes, são empresas familiares, empresas enormes. Não é o tamanho dela que mostra, mas o que acontece? Quem é o tipo, com quem que você está lidando? É importante você saber com quem você está lidando é o todo. A expectativa é... Uma pessoa de 20 anos tem expectativas totalmente diferentes de uma pessoa de 60, 50. Mulheres são diferentes de homens. Então, quais são as expectativas? Quais são as necessidades? Então, essa gestão de risco você tem que fazer antes também. Eu vou trabalhar com uma pessoa, o que ela quer? Sabe? O que ela precisa? Eu falo que as pessoas se motivam por 4 coisas, né? Motivam para aprender, se motivam para deixar um legado, se motivam por amor, né? E se motivam para viver. Então, por que essa pessoa está trabalhando aqui? Ela está trabalhando para viver. Ela precisa desse dinheiro. Então, você pode, às vezes, ser um pouco mais firme com ela em algumas coisas. Sabe? Outras vezes você não pode. Então, tudo isso você tem que olhar nesse relacionamento. Isso cada caso é desse jeito. E empresa, pessoas as empresas só existem por causa das pessoas. E não existe empresa nota 10 com colaboradores nota 5. E não existe empresa sem pessoas, então tem que cuidar delas. Tem que cuidar delas, né? E nós somos essas pessoas, e nós queremos ser cuidados, e nós queremos uma série de coisas. Então, gente, conversar faz tão bem. Agora, tem que saber, né? O primeiro podcast que eu fiz, que eu liberei, foi sobre comunicação. É um grande problema, é o problema de comunicação. Então, aí existe o risco da pessoa não entender. Meu Deus, como está difícil. Você escreve um parágrafo, a pessoa lê a primeira frase e acha que já entendeu tudo, não lê o parágrafo. E hoje a leitura é uma coisa obrigatória, deveria ser obrigatória, né? Vamos dizer assim. E as pessoas têm preguiça. Se você mandar um relatório de mais de 3 páginas, a pessoa não lê. Como é que você faz? Ou seja, hoje, tanto que hoje na área de informática criou os dashboards exatamente que é uma tela, né? O Canvas, tudo numa tela para facilitar para as pessoas visualizarem para tomar decisão. E ainda tem a comunicação oral, que as pessoas falam uma coisa, mas nem sempre aquilo que é dito é o que a outra pessoa, o receptor, ele entende. Por quê? Porque 95% são gestos e as outras coisas. Só apenas 5% é o que a pessoa diz. E a gente tem que aprender a linguagem que o outro entenda. Com Né? certeza. Que eu acho que é o mais importante, que é o risco. Você come bolinho de aipim, macaxeira ou mandioca? Depende do lugar que você está. Exatamente. Então eu não posso falar a mesma coisa para as mesmas Em pras Salvador pessoas é aipim, diferentes. viu? Eu sei. Mas para o Nordeste é macaxeira, e aqui em Belo Horizonte é mandioca. Exatamente. Então, o problema também está na quem está
se comunicando. Quem está tentando fazer a comunicação. Ah, pois é. Aí você tem o dicionário de mineirês, tem o dicionário de baianês. Baianês. Exatamente. Né? E é difícil entender às vezes. difícil. Com Às vezes tudo é Você português. que sabe. E ainda tem um outro problema, né? Que é o problema das pessoas que hoje, cada vez mais, elas entendem, estudam menos, leem menos e estão acabando com a língua portuguesa de um jeito. E hoje a comunicação, a gente tá voltando da época lá do Egito Antigo, né? Um monte de hieroglifo, né? Desenho, não sei o quê, o pessoal... E as abreviações Os emojis, também. né? As abreviações também, tudo. às vezes, eu tive muita dificuldade no início do WhatsApp com essas abreviações, porque eu gosto de escrever, eu escrevo tudo como eu escrevia na redação. Eu não gosto muito de abreviações, não, porque a gente vai perdendo o contato com a língua portuguesa, né? Existe o risco. Aí, quando a gente está fazendo alguma coisa, você pensou, existe o risco da pessoa não ler, existe o risco da pessoa ler a metade, entender. Existe, sabe, tudo isso. E tem um caso que é engraçado, que já virou meio que... Meme. De algumas coisas sobre comunicação mesmo, para a gente pensar, e aí entra a questão do planejamento, qual que é o risco da pessoa não ter a resposta, como que eu vou fazer para que as pessoas entendam aquilo que eu estou querendo transmitir, que fala muito sobre dentro de um escaninho, né, no escritório, e os escaninhos trancados, cada um tinha a sua chave, com o cadeado lá, e eles falando que precisava abrir os escaninhos, que eles iam trocar os escaninhos todos. Então, que todo mundo tirasse as coisas e deixasse o escaninho aberto. Sim. Que eles iam reformar tudo. Fizeram ofício, mandaram por e-mail, mandaram por WhatsApp, fizeram tudo. E uma pessoa, nada. Todo dia chegava lá, Fechado. nada, fechado. Chegava lá, fechado. E atrasando o serviço. Chega bem a hora, eles falaram, olha, nós vamos arrombar. Aí mandaram comunicado, puseram no quadro de aviso, tudo lindo, maravilhoso. Arrombaram. Chega o vigia da madrugada, brigando porque arrombaram o escaninho dele. Aí perguntou, você não viu o quadro de aviso? Você não recebeu o e-mail? Ou seja, nós fizemos todas as comunicações possíveis. Ele virou pro cara e falou, mas eu não sei ler. E Foi aí, o risco. qual que é o risco de você contratar uma pessoa que não sabe ler? Qual que é o risco de você usar uma comunicação que não é a mais adequada para a empresa? Né? Ou seja, são vários os riscos nesse sentido, principalmente da comunicação. Exatamente. Uma palavra errada. Então, assim, é importante a gente trabalhar essa questão da comunicação, porque é um dos maiores riscos que a gente tem. Mas a gente fala muito da falha na comunicação. Mas festa da empresa ninguém perde. Todo mundo sabe o dia. E como é que a comunicação nessa hora funciona? O boca a boca. É o boca a boca. Na realidade, eu acho que hoje, muito mais que a falha na comunicação, está acontecendo uma falha de interesse nos assuntos. Então, como eu não me interesso, eu não procuro entender. Pior que pode ser, viu, Ronaldo? Muitas coisas acontecem assim mesmo. Aí é que está. A responsabilidade da liderança... Era isso que eu queria chegar. Qual que é a responsabilidade da liderança nisso, Sônia? É fazer com que as pessoas queiram, com que as pessoas, sabe, influenciar o outro, porque as pessoas se interessem pelo negócio. Porque tem o empreendedor e tem o intraempreendedor. Todo mundo quer um profissional que seja um intraempreendedor, que seja comprometido com o negócio, Agora, é fácil isso? Não, não é. Mas quando você abre um negócio, você tem que ver o risco de você ter pessoas desinteressadas. O que você vai fazer para isso? Começa por aí. Nossa, especialista em RH. Qual que é a sugestão que você dá? A menina que trabalha lá no RH, né? Não é fácil isso, não. Não, não é fácil. Mas você tem que pensar nisso tudo, porque quando eu falo o seguinte, quando você vai abrir uma empresa, pequena, grande, qualquer tamanho, antes de você abrir, você tem que pensar aquele negócio,
o que que ele, quais são, inclusive, os custos do negócio, porque a empresa tem um lado social. O nome chama contrato social, Uhum. né? Mas esse negócio tem que ter, é muito complicado, eu tenho que ter técnico de segurança do trabalho, porque tem muito risco. Você vai trabalhar com construção civil, e tem o risco de machucar, tem não sei o quê. Não, mas o seu negócio você tem que analisar o que que precisa antes, você tem que saber. Você que entrou, ninguém pediu para você entrar ali. Você que escolheu de entrar ali nesse negócio. Então você tem que saber. Ah, mas é muito cara, não sei o quê. Mas você tem que analisar antes, Você não acha que pensar hoje que antes. as pessoas estão muito mais. O empreendedorismo, na realidade, no Brasil, ele é muito mais por necessidade do que por oportunidade, Verdade, né? também. Concordo. Nessa necessidade, as pessoas acabam atropelando porque elas precisam ter uma renda rápida. Não, Sônia. Eu não sei se Isso pode estar afetando exatamente o eu desenvolvimento tenho, do negócio. eu tenho a impressão que o Sebrae ajudou bastante, diminuiu muito, muitas coisas, porque as pessoas estão procurando o Sebrae e eles têm falado algumas coisas antes que antes não existia. As empresas duravam menos ainda. Mas é normal isso. Você começa, a pessoa fica desempregada e por ficar desempregado vai fazer empreender de alguma maneira, começa. Uhum. Isso realmente acontece, né? E a educação Acontece nossa muito. também nunca ensinou a gente a ser empreendedor, né? Eu formei É, administração. Quando eu formei, eu aprendi a ser administrador de empresa dos outros. o que eu queria falar quando você iniciou sua fala, que você falou sobre empreendedorismo, né? Que quando a gente faz uma faculdade, ninguém na faculdade nos ensina como é que nós vamos empreender o nosso negócio, ou seja, o administrador, ou o advogado, ou o contador, como é que ele vai desenvolver? Porque ele precisa desenvolver. Ele é uma empresa. Na Uhum. verdade, se ele não for trabalhar para alguém, ele é uma empresa. Então, ele precisa desenvolver algumas habilidades que não são desenvolvidas na faculdade. Um É, dentista, um médico. Exatamente. mas você pega, tem várias coisas que você não aprende. Você não aprende a relacionar com clientes, você não Uhum. aprende a lidar com pessoas, coisas que são fundamentais em qualquer negócio. Prospectar o cliente. Hoje até que tem várias coisas que as pessoas já estão com a consciência melhor nisso. Mas a maioria das pessoas aprende. A faculdade, na maioria das vezes, ensina parte técnica. E Exatamente. eu falo, vai fazer uma faculdade, qualquer uma, para você desenvolver a sua cabeça, para você aprender a aprender. Depois, que é uma continuação do segundo grau. E depois, quando você Legal essa visão. depois que você tiver se formado, aí você vai planejar para o futuro, pensar o futuro e tudo. Hoje o pessoal tem ido, vou fazer mais outra graduação. Eu acho que não, eu acho que depois você vai fazer. Você escolhe, para mim, você, no começo, você escolhe assim, qual área que eu quero? Escolhe entre as áreas. Eu quero a área de exata, a área de humanas, a área biológica, basicamente, vamos dizer assim. E qualquer um que se der, por quê? A quantidade de profissões novas que tem hoje, daqui a alguns anos, a quantidade de profissões novas que existirão e que hoje ainda não existem. Então, quer dizer, você pode fazer qualquer coisa. Faça uma faculdade, mas como se estivesse continuando no segundo grau, para você aprender a estudar, aprender a aprender. E depois você vai ver. Agora, não vá para um negócio é, sem, sem sem se preparar. E outra coisa, vá fazer estágio, vá trabalhar, não vai só estudar. Tem gente que só quer estudar. Não adianta nada, você não pode só ter conhecimento. Porque para você ser competente em qualquer coisa, você vai ter que ter atitude. O chá, Tem que Você vai colocar em famoso chá, né? prática, vai né? ter que desenvolver habilidade. Então, vá trabalhar, sabe, de graça. Vá fazer estágio de graça. Vai fazer, sabe, porque você paga uma faculdade, você paga para trabalhar. Por que não pagar para estar? Porque a empresa, ela não vai querer, ela vai querer ter ali um profissional com competência, que vai dar para ela lucro. Por que ela vai
querer ter um estagiário, uma pessoa lá que vai errar e tudo mais. Então, por que não você? Sabe, as pessoas só ficam pensando no dinheiro também, não pensa. Aliás, teve um podcast que eu gravei com o Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva é uma pessoa que fez 10 estágios enquanto estava fazendo a Que faculdade. maravilha. Em 10 empresas diferentes enquanto ele estava fazendo a faculdade de engenharia, sabe? Então, eu acho que antigamente a gente fazia o estágio, tinha aquele conceito de fazer o estágio para aprender. O estagiário é para aprender. Não, mas ele já Quer já quer... ganhar dinheiro Não, e já quer... Ele quer ganhar dinheiro. Tudo hoje em dia, o pessoal olha o dinheiro como finalidade e não pensa nisso como No investimento. desenvolvimento pessoal e profissional que vai estar tendo no estágio. Exato, exato. O que você acha, Ronaldo? É por aí? Ô, Sônia, eu vejo muito pelo meu filho. Meu filho é da área de saúde, está fazendo veterinária. Uhum. Ele não consegue estágio remunerado. Uhum. Ele era doido para arrumar um estágio remunerado. Até entrar nesse estágio que ele está agora. Ah, Que é a área que ele gosta, a área que ele quer trabalhar. Então, ele tem o prazer de ir lá para aprender. Uhum. Que se é diferente. identificou totalmente com Com a a área. área e aí Então, acho que isso facilitou. também influencia na hora de você seguir seu caminho. Quando você consegue se identificar com alguma coisa. Que aí vira propósito, não vira trabalho. Na verdade, a vida a gente precisa olhar dessa maneira, né? Porque ficar... Ser feliz na caminhada, não esperar ser feliz lá no final. Lógico. As pessoas ficam vendo só lá para frente. Não pode, tem que... né? Então, assim, eu vejo muito, nessa geração, um risco muito grande da gente não dar continuidade nas próprias empresas. Esse eu acho um grande risco. Por quê? É uma mentalidade muito diferente. Uma pressa, né? Exatamente. E empresas não pode ter pressa. Você não... Eu tive um caso de uma das minhas mentorias, assim, que acontece, né? Muitas pessoas... Teve uma mocinha que ela está fazendo uma pós-graduação, está num lugar... Ai, mas começa a procurar emprego. Começa a procurar emprego, não sei o quê. Falei, olha, se eu fosse você não saia dessa empresa por nada. Até você terminar sua pós-graduação. Mas, falei, olha, estando aqui, você vai ter chance de crescer, de ver, de aprender outras coisas, de botar em prática a sua pós-graduação. Ela está fazendo um MBA na Fundação Dom Cabral, não sei o quê. Põe em prática. Não está legal uma coisa? Põe em prática outra. Vai colocando para você ver, para você crescer. Porque se você sai, você vai começar de novo. Então, você não vai aprender, não vai ter a oportunidade de vivenciar algumas coisas, porque você está há pouco tempo na empresa. Você já está há mais de 10 anos lá na empresa, né? Sim, sim. Você não aprendeu um monte de coisa depois de tempo? Aprendi bastante coisas. Eu já passei por várias áreas da empresa, a universidade corporativa, aí depois fui trabalhar com o RP SAP, né? E Que se foi a você- implantação. E se depois... você estava preocupada só com o salário, tivesse saído de lá? Você tinha aprendido, tinha crescido? Não teria aprendido nada. Eu aprendi muito na universidade corporativa, a parte de imagem, CorelDRAW e outras coisas. Depois eu fui para o Aí RP você vai SAP, botar já pra- aprendi outras coisas. Se você só tem a oportunidade depois de determinado tempo. Ronaldo, você teve alguma empresa que trabalhou muito tempo? Não, eu não, porque eu fui para minha empresa logo. Eu Ah, trabalhei... Você foi empreender. Eu fui empreender. Isso é Então, ótimo. eu já montei o meu negócio. Tem mais de 25 anos que eu sou empresário também, que né? trabalha com consultoria, né? Com Eu também consultoria. tenho 20... Minha empresa eu abri em 2002. Então, aliás, a Foi Rosa... em 2000. A Rosa, a minha 2000, a Rosa foi a primeira pessoa que trabalhou comigo. Ah, é? Que legal. Exatamente. Ela está em A Salvador. minha primeira funcionária com a Ah, na época você empresa. morou em Salvador, né? Exatamente. Ela tinha acabado de formar em secretariado e foi ser minha secretária. Eu tinha feito pós em assessoria gerencial e aí fui assessorar.
Sônia Jordão. Mas eu acho que essa questão do aprendizado, por isso eu falei que hoje eu vejo risco nas empresas exatamente porque a gente sempre aprendeu assim, olha, a empresa que aprende. Mas o que que a empresa que aprende? É que mantém os funcionários vão aprendendo, eles não cometem os mesmos erros. E aí você troca de funcionário, o funcionário sai por vontade própria ou por rotação do tipo de Rotatividade, negócio, Também. do pessoal, a empresa não aprende, então ela não se desenvolve. E, Aí ela não cresce. É um risco tremendo isso. e o próprio profissional também que quer correr, que tem essa ânsia de crescer, eu acho que ele também tem o risco de não crescer. O que você acha? Porque ele perde o tempo. Na realidade, ele está perdendo é tempo. Porque essa troca, como ele não... Ele volta, né? Ele volta. Ele tem que aprender a cultura da empresa, que ele está nova. Ele tem que aprender a lidar com o outro, que ele não é da mesma forma que ele lidava na empresa anterior. Então, ele tem um tempo de aprendizagem, que a gente chama da curva de aprendizagem. É verdade. Toda vez que você muda de emprego, você tem uma nova curva de aprendizagem. Uma nova curva de aprendizagem, uma nova curva. Ou seja, você demora mais tempo. Eu, na minha visão, eu acho que demora mais tempo. E as pessoas bem acham que vai ser mais rápido. Ah, porque por 50, 100 reais a mais que vai ganhar, ele quer sair de mudar de lugar. E às vezes para você aprender algo, você tem que desaprender algo. Então você vai trocar o conhecimento. Você vai deixar de fazer alguma coisa, aprender a fazer aquela coisa de forma diferente, né? Para poder avançar. Eu acho até bom você trocar de emprego. É até muito bom, mas não é na velocidade que está acontecendo hoje. Você aprender uma nova cultura, você mudar de país, você mudar de estado, tudo vale a pena. Porque é um novo aprendizado, você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais condições de conversar com mais tipos de pessoas diferentes. Isso é conhecimento. Só que você tem que ter a parte da maturidade. Tudo vai ter o tempo de aprendizado, o tempo de maturação, né? Ou seja, você está plantando, você não quer colher no outro dia. Aliás, as pessoas querem colher no outro dia. Nem pode, né? Só que, Não é dessa forma, não é nessa só rapidez. que, na verdade, as coisas não acontecem dessa forma, né? E muita gente, um dos riscos hoje grande é o risco da ansiedade. Você pode olhar, a juventude hoje ela é muito ansiosa. A velocidade que eles Porque querem, né? das coisas. Alcançar. É um risco. É um risco grande de ter doenças por causa dessa ansiedade. Ansiedade é você querer algo que ainda você não tem. Então, pode realmente... O padre Marcelo que diz um negócio que eu acho muito legal. Como é que é? Depressão é você viver do passado. Ansiedade é viver do futuro. Exatamente. Né? E o presente está aí, a gente não está aproveitando. Presente é um presente, né? Deus nos deu um presente. Viva o dia de hoje, como é que o meu ex-marido dia após falava o outro. muito assim. O ontem já passou, amanhã pode não chegar, então vamos viver o hoje. Exatamente. Eu tenho que ser feliz hoje. Não é? Não adianta eu ser feliz ontem, não adianta eu ser feliz amanhã. Tem que ser Curtir a feliz caminhada, agora. né? Curtir a caminhada. Por que não um momento, né? Aliás, tem uma filosofia zen que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: você, não importa o que você está fazendo, esteja ali por inteiro. Uhum. Né? E Esteja por inteiro naquilo ali. recentemente eu li um livro que chama Ikigai, que diz que você deve começar pequeno e você fazer aquilo que você gosta. E aí você vai fazendo. À medida que você vai fazendo o que você gosta, você vai apreciando tudo. E nada fica complicado nem pesado para você. Eu acho que são duas coisas importantes. Fazer o que gosta é muito importante. Eu acho que é importante, mas eu acho mais importante começar a gostar do que está fazendo. Com certeza. Agora, olha, concordo. gente, papo tá bom demais, mas vocês sabiam que nosso tempo já tá acabando, já? Poxa, passou rápido. É assim. Aliás, nós sabíamos que Gente, um bate-papo é gostoso, né? Porque a gente tá aqui Muito. conversando, E fora que nós somos mineiros. Mineiro gosta de um bate-papo, né? não é? Ah, eu também gosto, né? Principalmente gostando de receber, viu? Pode vir voltar mais vezes. Ah, eu vou ficar Pois é. feliz em voltar. Me conta aqui, Ronaldo, você deixa para o pessoal como é que te encontra, o que é que você faz, assim, basicamente, principalmente, dá uma
resumidinha aí. Hoje eu trabalho praticamente com consultoria. O tempo inteiro hoje é consultoria na área financeira, marketing e estratégia. Uhum. E eu estou no Instagram e no LinkedIn. Ronaldo Guimarães no LinkedIn, Ronaldo M. Guimarães no Instagram. Então, hoje a gente trabalha praticamente o tempo inteiro visitando empresas, conhecendo empresas. Se for pegar nesse tempo que eu tenho, acho que eu já atendi mais de 3.000, 4.000 empresas, não sei nem quantas empresas a gente atendeu mais. E Sônia, eu sou fã dela, né? Então, eu conheço a Sônia há Como muito não ser fã tempo, de né? Sônia? Então, é um dos exemplos meu, né, que eu sigo. E eu só tenho a agradecer, Sônia, a você estar aqui e essa troca de experiências, bate-papo gostoso que a gente está tendo nesse momento. Eu acho que o nosso público vai gostar desse bate-papo, acho que vai ser legal. Esse podcast eu tô bem assim. Eu tô convidando meus amigos, claro, meus amigos competentes para Eu agradeço pela conversar. competência. Obrigada, eu agradeço também. Amigos, não adianta assim, por exemplo, não é só. É uma conversa, um bate-papo com alguns amigos para conversar. Vamos conversar sobre determinado assunto e deixar a mensagem. Depois eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal aí. Mas antes, Rosa, conta aí como é que as pessoas te acham, o que é que você está fazendo mais hoje. Porque a Rosa é advogada, né? E ela não falou dos riscos do direito, dos riscos, montoeira de risco. E ela sabe por que ela está se especializando? De trânsito. Olha o grande risco. É Existe o verdade. risco de eu bater o carro. Existem vários riscos na Aí, área por de causa disso, eu trânsito. faço um seguro de Automotivo. seguro automotivo. É Existe. importante ter um seguro. É importante a pessoa saber dirigir de forma defensiva, defensiva, né? né? Hoje em dia, vocês podem me encontrar no Instagram, né? Rosa de Kátia, mas meu nome é Rosa Aragão, mas vocês podem me encontrar Rosa de Kátia tanto no Instagram como no Facebook e no LinkedIn também, tá? E eu também tenho um site, rosaaragão.com.br, então É vocês Rosa podem de me... Cátia Aragão, entendeu? Então ela tá. Ou é Rosa de Cátia ou é Rosa Aragão. porque eu já tinha o Rosa de Kátia, então eu não me desfiz, mas tem lá Rosa Aragão na descrição do meu nome, Uhum. mas o arroba é arroba Rosa de Kátia. Sabe por quê? Ela gostou do ão, do Jordão. Exatamente. Aí resolveu Rosa Aragão, porque achou que era mais forte. É mais forte. É Com certeza mesmo? que chama. E as pessoas podem dizer assim: poxa, será que ela tem algum parentesco com o Renato Aragão? Eu só tenho a agradecer. É uma felicidade estar aqui em BH e estar com vocês, dividir um pouco de conhecimento. Então, eu espero que todas as pessoas que estejam nos assistindo também sintam essa felicidade de estar nos ouvindo e aprendendo algo mais, né? É porque a ideia é ajudar as pessoas a serem melhores, crescerem profissionalmente, as empresas e tudo, né? Vamos deixar. Ô, gente, e lembrando, aproveitar e falar com você que está nos ouvindo no Spotify ou mesmo aqui no canal do YouTube ou de outra maneira, inscreve no meu canal do YouTube, youtube.com.br Sônia Jordão. E é muito bom, porque eu tenho muita coisa. Sônia também aprender com ela. Aprendo bastante no canal de Sônia. Sônia também é cultura. Então Sônia não é só cultura. bate-papo, não, viu? Pois É é. muita coisa para ensinar pra gente. Tem as muita palestras, coisa. tem os podcasts, É né? porque eu sou jovem há mais tempo, gente. Eu sou jovem há mais tempo. que Isso eu aprendi. vocês. Eu tô cada dia sendo mais jovem. Há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Não, porque tem gente que... Esse negócio de idade é tudo muito relativo. Tem pessoas velhas com 20 e poucos, 30 anos. Uhum. Verdade. Até com menos idade. Não, eu sou jovem e eu acho que vou estar idosa, se Deus me der a graça, porque eu já combinei com o Todo-Poderoso lá em cima, de eu estar na ativa até bastante tempo, né? Mas Aí está. eu quero estar na ativa por muito e muito tempo, mas sempre com espírito jovem, com alegria, né? Por que não? E a gente, como eu sou jovem há mais tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em mais empresas, de estudar mais, fazer mais cursos, porque o tempo, né, gente? É isso.
é tempo. A gente precisa, tempo é fundamental. E eu aproveito muito bem o meu tempo. Eu sigo bem a filosofia Zen. Quando eu estou me divertindo, eu estou me divertindo. Quando eu estou de lazer, eu estou de lazer. Quando eu estou dançando, eu estou dançando. Quando eu estou estudando, eu estou estudando. Quando eu estou, sabe, com a família, com a família. Isso eu acho que é importante, é você estar por inteiro em cada coisa. Então, aqui agora, nesse momento, eu estou por inteiro com vocês dois, conversando sobre esse tema, né, e deixando mensagem. Ronaldo, o que você quer deixar para as pessoas em relação a gestão de risco? Elas pensarem, ou as empresas, ou as pessoas, o que ela pode deixar? Vai pensando você aí também, o que pode deixar para as pessoas pensarem, a importância de pensar nos riscos e tudo, nesse tema de gestão de risco. Eu acho que a primeira coisa é saber que existe risco. A primeira coisa. Existe um risco em tudo que você vai fazer. Segundo, eu tenho que pensar nas consequências das minhas ações. Se eu sei as consequências, eu tenho opção. Eu vou para cá, eu vou para lá. Como que eu vou? Feliz. Eu acho que eu tenho que ir feliz. Importante, né? Para mim é a coisa mais importante hoje. Importante. Família e feliz. Felicidade, a felicidade, ela é um caminho. a soma dos momentos bons, dos bons momentos, né? Traz um entusiasmo, né? A felicidade, deixa a pessoa entusiasmada para continuar, prosseguir no processo. Você sabe que... Ai, lembrei de uma coisa aqui. Desculpa, Rosa, antes de você falar da mensagem. Você sabe que eu gosto tanto do termo entusiasmo que eu escrevi um artigo sobre entusiasmo no meu livro A Arte de Liderar. Sim. Sabe que a Ana Maria Braga leu no programa dela o meu texto sobre entusiasmo e colocou no livro dela. Ela tem um livro. Ela colocou meu texto no livro dela, sabia? Aham. Se você quiser ver... Tá vendo? Sônia Nossa. também é cultura. Se você quiser ver a Ana Maria Braga lendo esse texto sobre entusiasmo, tá lá no meu canal do YouTube. Só Maravilha. uma partezinha. Eu estava orientando o trabalho de conclusão de curso e uma das minhas alunas chegou para mim, professor, arrumei um tema super bacana, tem uma profissional super boa, excelente, apresentou o livro dela, eu fiquei só olhando. Sônia Jordão. Sônia Jordão é cultura. No livro Foi minha aluna, a arte de liderar. Maravilha. Eu falei, olha, pode copiar quase que o livro inteiro aí. Leia o livro inteiro, Fantástico, aprende né? com isso aí. Achei muito bacana. Legal, né? Né? Agora tem ele na versão... Você sabe que o Arte de Liderar, eu escrevi ele na versão no De tamanho bolso, né? normal, depois fiz ele na versão de bolso, depois eu fiz um artigo, eu resumi para fazer o livro de bolso. Depois eu resumi, fiz um artigo, extraí, tem tem o livro Liderança Extraordinária, que eu sou coautora, e tem um artigo extraído do livro. E tem o curso A Arte de Liderar, que é digital, que eu tenho. É fantástico. O curso A Arte de Liderar. Você já fez, né? Já. Ah, pois é. Tem, Tá no Hotmart. Tá no Hotmart, tá lá no Hotmart, tá lá. Então, eu tenho o curso, então, esse Arte de Liderar é meu carro-chefe. Né? No marketing eles falam como é que é minha vaca leiteira, como é que é? Exatamente. Vaca leiteira, Verdade. né? Mas, aí eu lembrei, mas entusiasmo diz que é ter um Deus dentro de si. A pessoa Bacana entusiasmada, os gregos diziam isso, que a pessoa entusiasmada, por exemplo, se você era entusiasmado pela deusa Ceres, você ia conseguir uma boa colheita. Então, entusiasmo é ter um Deus dentro de si. Otimismo é acreditar que vai dar certo. Entusiasmo é fazer dar certo. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada pela vida. Ô, Rosa, Verdade. deixa para o pessoal aí uma mensagem sobre gestão de risco. O que você acha aqui? Eu acho primordial para quem quer ter uma boa gestão de risco é planejar, né? Você é administrador, eu também sou administradora, então eu tenho que falar em planejamento. Então, você planeja tudo que você precisa para minimizar o risco. E se alguma coisa der errado no caminho, você dá uma controlada, modifica o trajeto e você vai chegar lá minimizando esse risco. Então, vai dar tudo certo. Pois é, o PDCA, né? Uhum. Você planeja
o que que vai fazer, pensa nos problemas, pensa no que pode acontecer, e aí você vai e faz. Depois você checa para ver se o que foi feito foi de acordo. Foi de acordo, E se não, exatamente. você padroniza, sim, você padroniza, senão você pensa numa outra ação para melhorar. Mas o importante é você saber que na vida existem riscos, nas empresas existem riscos, e precisamos estar prevenidos para eles e Exatamente. ter ação. Então, quando você planeja, pensa em existe a possibilidade de eu ficar sem o emprego, e você faz uma reserva, guarda uma reserva financeira, existe possibilidade de ficar sem clientes, de ter algum problema, de fechar a empresa. E quando você tem uma reserva financeira, você está fazendo uma gestão de risco. Mas na vida, né, tem é uma senoide. Tem bem época que tá bom, época que tá ruim. Então, tanto, por exemplo, no amor, tem época que tá muito bom, tem época que tá muito ruim, tem época que tá muito bom. Aí, financeiramente, tem época que tá muito bom, época que tá muito ruim. Quando você tem essa noção dos riscos, você fala, existe o risco de estar ruim, então eu economizo. Existe o risco, sabe? E aí, o que acontece? Essa senoide fica menos... O desvio padrão é menor, né? Fica menos aguda, né? Ondulado. Fica mais tranquila, mais leve. Então, quando você pensa nos riscos antecipadamente, você pensa em ações e planeja bem, certamente você vai chegar. A vida vai ser mais leve, Com certeza. né? E feliz, entusiasmada. Não é? Eu queria agradecer muito vocês por estarem comigo neste momento. Quero agradecer muito a você que está aqui ouvindo e convido mais uma vez a você a interagir lá no canal, comenta, fala, entra no meu, procura lá, eu tenho Instagram, né? O Sônia Jordão Oficial é o principal, mas tem o Sônia Jordão Liderança, tem o LinkedIn Sônia Jordão, fanpage Sônia Jordão, tem para todo lado o meu site, soniajordão.com.br, mas o importante, o canal do YouTube, youtube.com/Sônia Jordão, inscreva-se lá, assista os outros podcasts, comente e faz um favor para mim, não, para você também, divulga para as pessoas que você acha que vai ser interessante pensar sobre esse tema ou sobre os outros temas que você ouvir. Manda o link lá vai ser muito bom. E muito obrigado. E saúde, amor e prosperidade e paz na sua vida, que assim você vai ter sucesso. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Obrigada.